Quando uma pessoa da família falece, além da dor emocional, surge uma série de dúvidas. Quem pode usar o imóvel deixado pelo falecido? É possível vender os bens? A conta bancária pode ser movimentada? Precisa mesmo fazer inventário? Muitas pessoas acham que os bens passam automaticamente para os herdeiros, mas, juridicamente, não acontece dessa forma. Existe um procedimento obrigatório para regularizar essa situação. Ele se chama inventário. E, o mais importante, adiar esse procedimento pode tornar tudo mais claro e ampliar os conflitos familiares. Hoje eu vou explicar para vocês de forma clara o que é o inventário, como ele funciona na prática e quais são os tipos. E por que deixar para depois pode trazer complicações. Eu sou a doutora Paloma Gonzalez, advogada, e trago conteúdos informativos sobre vários temas do direito. Então, se quer se manter informado, se inscreva e ative o sininho para receber novos conteúdos. Bom, vamos começar com o principal. O que é um inventário? O inventário é um procedimento legal utilizado para organizar o patrimônio deixado pela pessoa que faleceu. Está previsto no Código Civil e no Código de Processo Civil e serve para 4 coisas principais. Primeira, identificar quem são os herdeiros. Segundo, levantar todos os bens deixados. Terceiro, verificar se existem dívidas. E quarto, formalizar a partilha. É um fator muito importante. Enquanto o inventário não é feito, os bens continuam juridicamente em nome da pessoa falecida. Isso significa que o imóvel não pode ser vendido regularmente, o veículo não pode ser transferido, valores bancários permanecem bloqueados. Não é possível registrar a propriedade em nome dos herdeiros, ou seja, o inventário é o que transforma o direito à herança em efetivamente a propriedade regularizada. Bom, e qual é o prazo? E o imposto também. A legislação determina que o inventário deve ser iniciado em até 60 dias após o falecimento, e neste período, o imposto precisa ser recolhido. E o descumprimento desse prazo gera multa e juros sobre o TCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Em São Paulo, o imposto incide sobre o valor atualizado dos bens. E aqui um ponto importante: quanto mais o tempo passa, maior pode ser o valor do patrimônio e maior o imposto consequentemente. Diante disso, o atraso pode gerar dificuldade para regularizar o imóvel posteriormente, impedimento na venda, problemas com financiamento, questionamento entre os herdeiros também. E quais são os tipos de inventário? Existem duas modalidades principais, que é o inventário judicial, que é necessário quando existe herdeiro menor de idade ou incapaz, quando existe conflito entre os herdeiros, quando não há acordo sobre a divisão, e nesse caso o procedimento tramita no judiciário e é acompanhado pelo juiz, obviamente. Quando há disputa, o processo com certeza se torna mais longo e mais caro também para os herdeiros. A outra modalidade é o inventário extrajudicial, que, como diz o nome, ele é feito em cartório. E ele é possível quando todos os herdeiros são maiores e capazes, e quando existe consenso entre os herdeiros também em relação à partilha. Mesmo no cartório, a presença do advogado é obrigatória. Essa modalidade é mais rápida e menos burocrática, e também mais barata. E como que funciona na prática? Bom, o inventário segue algumas etapas. Primeiro é nomeado o inventariante, que é o responsável, o administrador provisório do patrimônio do falecido. Depois é levantado todos os bens e dívidas do espólio. Depois disso é calculado o imposto, ITCMD, e é feita a partilha. Após a elaboração do plano de partilha, é homologado judicialmente ou finalizada a escritura pública, e após essa formalização, os bens passam oficialmente para o nome dos herdeiros. E por que o inventário fica mais difícil com o tempo? Você já ouviu alguém falando sobre isso? E essa é uma questão muito importante. Muitas famílias vão adiando o inventário acreditando que estão evitando algum litígio ou confusão, mas na verdade estão acumulando dificuldades. Por quê? Com o tempo, há um aumento de custos, o patrimônio valoriza, o imposto incide sobre o valor atualizado, e vai haver a multa e juros também. E o que pode ser resolvido com menor impacto financeiro torna-se cada vez mais oneroso. E o que de pior pode acontecer é o falecimento de outros herdeiros. Então, se um herdeiro falece, antes da conclusão, é necessário abrir outro inventário. Então, o procedimento se multiplica e gera mais documentos, mais tempo, mais briga entre os herdeiros e, consequentemente, é mais desgastante. Outra coisa que acaba acontecendo também é a perda de documentos. Com o passar dos anos, as escrituras se perdem, as certidões vencem, as informações bancárias ficam de difícil acesso. Então, para reconstruir todo esse documento, pode acabar atrasando o processo. E outro problema também são os conflitos familiares. No início pode haver harmonia ali nas decisões, mas com o tempo as circunstâncias vão mudando e surgem divergências. Aparecem, por exemplo, discordâncias com relação ao valor atribuído aos bens, aparecem discordâncias com relação ao inventariante. Então, esse procedimento se torna bem mais demorado e mais caro também para os herdeiros. Para finalizar, o inventário é indispensável, porque é ele que transforma o direito dos herdeiros em propriedade regularizada. E a demora na regularização pode aumentar custos, gerar conflitos e trazer insegurança jurídica. Então, quanto antes for analisado e iniciado, maiores são as chances de uma solução tranquila e eficiente. Em caso de dúvidas, procure um advogado da sua confiança para avaliar a melhor situação para o seu caso.